Olá, terceiro ano, como estão? Eu espero que todos estejam bem. Este é o primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês para aplicar um conteúdo teórico que seria retas paralelas e perpendiculares. Eu passei uma trilha para vocês sobre esse tema, mas eu acho que não deu muito certo, porque eu não abri as unidades anteriores, fui direto na unidade correspondente a esse tema e eu vi que ninguém sequer fez a sondagem, nenhum de vocês. Se vocês tiverem algum problema para acessar a trilha, avisem-me, por favor. De todos os modos, eu não vou mais seguir a trilha. Eu já tirei alguns exercícios dela, preparei um trabalhinho, incluí outros exercícios que vocês vão fazer. É um trabalho vinculado ao tema que vou tratar neste vídeo, agora, tá certo? Que é uma condição que devemos impor sobre as retas para saber se elas são paralelas ou perpendiculares. Tudo bem, gente? Podemos começar então? Vamos começar pelo que nós já conhecemos, certo? Sabemos que a reta tem essa forma, essa equação, que é chamada equação de reta na forma reduzida. O parâmetro A é o parâmetro que mede a inclinação da reta, que é o chamado coeficiente angular. E o parâmetro B é aquele ponto em que a reta cruza o eixo vertical, ou também chamado eixo das ordenadas, né? Que é o chamado coeficiente linear. Então, se eu tenho um gráfico, suponha aqui, vou pegar um gráfico, vamos supor que tem aqui uma reta, certo? Vou chamar essa reta de R. Suponha que a reta R tem a equação 2x mais 1. Então, o que eu tenho aqui? Só um minutinho, vamos pôr aqui R, certo? Y é igual a 2x mais 1. O que eu tenho aqui? Que o coeficiente angular, que é o parâmetro A, que é esse parâmetro que acompanha a variável x, nessa equação, vale 2. Então, coeficiente angular aqui é 2. E o linear é 1, que é o parâmetro B. E o ponto 1, precisamente, é aquele ponto em que a reta vai cruzar o eixo, vamos colocar aqui em vermelho, das ordenadas. Então, esse ponto aqui seria o ponto 1, certo? Vou traçar uma segunda reta agora. Vamos supor que a reta uma reta sim, S. E essa reta é paralela à reta R. Então eu tenho que S paralelo a R. Qual é a condição que devo impor sobre a equação da reta S para que esse paralelismo se verifique? Bom, primeira coisa é ver o seguinte: se as duas retas são paralelas, então eu tenho aqui duas paralelas e o eixo das ordenadas seria como uma espécie de reta concorrente, certo? Esses ângulos aqui serão iguais. Da mesma forma, se eu traço aqui o ângulo de inclinação da reta, que seria esse ângulo aqui, para as duas, o ângulo, para que as duas sejam paralelas, o ângulo tem que ser igual. Mas o que acontece? O coeficiente angular, o parâmetro A, como nós já vimos, é a tangente desse ângulo. Evidentemente, se os dois ângulos são iguais, significa dizer que os coeficientes angulares das duas retas têm que ser igual, certo? Então, para formalizar isso, vamos escrever aqui. Se a reta S tem a equação y a1x mais b1 e a reta R tem a equação y a2x mais b2, estou chamando de A1 e A2, B1 e B2 para distinguir esses dois parâmetros das duas retas, para que R seja paralela a S, eu tenho que ter o coeficiente angular das duas retas tem que ser igual. Certo? Para que a inclinação seja igual. Voltando ao exemplo anterior, se a reta R aqui tem a equação 2x mais 1, a reta S poderia ter uma equação do tipo y é igual a 2x mais 3, ou seja, esse número 2 que acompanha o x tem que ser igual. Assim as retas serão paralelas. Certo? Vamos ver alguns exemplos. A condição é essa, então. O coeficiente angular das duas retas tem que ser igual para que elas sejam paralelas. Vou apagar a lousa e vou dar exemplos. Vamos lá, então. Exemplo 1. Suponha que eu tenha duas retas. Vamos pegar um grupo de retas. Y, 4x mais 1. Y, menos 3x mais 2. Y, 4x menos 12 e y
4x mais 1. Então, dessas quatro equações, o que eu tenho? Quais dessas retas são paralelas? Eu tenho que olhar para saber se são paralelas o coeficiente angular, que é o parâmetro que multiplica o x. Das duas primeiras retas, observe que o coeficiente angular é diferente. Na primeira reta, o coeficiente angular vale 4. Na segunda reta, o coeficiente é menos 3. Então, essas duas retas não são paralelas. Seguindo, da primeira reta para a terceira, veja que o coeficiente angular é igual. E na quarta reta também. Então, essas três retas, a reta 1, vamos pegar aqui, 3 e 4, são retas paralelas, porque o coeficiente angular é igual. Mas acontece outra coisa também. Veja que a reta 1 e 4, esse mais 1 aqui também é igual, ou seja, o coeficiente linear é o mesmo. Então, nesse caso, aconteceu uma coisa. As duas retas não só são paralelas, mas também serão coincidentes, porque o coeficiente linear também é igual. Tá certo? Bom, ou seja, a reta 1 e 4 elas estão em cima uma da outra. Elas passam na mesma posição. São como se duas retas, como se fosse uma sobreposta à outra, tal qual. Exemplo 2. Não é difícil, né? Vamos pegar agora o seguinte exemplo. Suponha que eu tenho uma reta R e a equação é dada assim, ó, 2x... Espera, eu tô lendo aqui. Não, é 2y. Tô lendo exemplo, só um minutinho. Menos 6x menos 2 é igual a 0. E a reta S tem a equação 3y menos 4x menos 12 é igual a 0. Bom, como é que eu posso saber se a reta R e S são paralelas? Deixa eu só conferir. Tá certo. Não, aqui é um 9. Perdão, 9x aqui. Como é que eu sei se as duas retas são paralelas ou não? Vejam que essas duas retas aqui estão escritas numa forma que não é a forma reduzida. É uma forma chamada geral. Você vê que todos os elementos estão no mesmo lado da igualdade, que é diferente desse formato que está aqui. Para saber se as retas são paralelas, eu tenho que comparar o coeficiente angular, como fizemos aqui. Para poder fazer isso, eu tenho que primeiro reescrever a equação das duas retas nesse formato, que é a forma reduzida. Certo? Deixa eu trocar de cor. Vamos pegar aqui, reta R. Então, para escrever na forma reduzida, que seria essa forma AX mais B, eu tenho que isolar o Y de um lado da igualdade e tudo que não é Y tem que ir para o outro lado. Basicamente é isso. Então, eu vou pegar a primeira reta, essa equação, eu tenho 2Y. Então, esse menos 6x e esse menos 2 eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então, o menos 6x vai ficar positivo, o menos 2 também. Ainda não está na forma reduzida, porque na forma reduzida o y tem que estar sozinho. Então esse 2 que está aqui, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, certo? Então o y vai dividir esse e vai dividir esse também, o 2. Então fica 6x dividido por 2, mais 2 dividido por 2. Bom, 6x dividido por 2 é 3, certo? X. 2 dividido por 2 é 1. Então essa reta R aqui, nesse formato, na forma geral, ela pode ser reescrita na forma reduzida dessa maneira. Agora eu sei quem é o coeficiente angular, que é o parâmetro 3, e o coeficiente linear vale 1. Vamos fazer a mesma coisa, repetindo no exemplo, quero saber se as duas retas são paralelas. Então, na reta S, eu tenho que fazer o mesmo procedimento. Isolar o Y e verificar qual é o formato dela na forma reduzida. Então, reta S vai ser 3Y. O 9x é negativo, vai para o outro lado positivo. O 12 também vai ficar mais 12, certo? O 3 passa dividindo, ele vai dividir os dois elementos, então fica 9x sobre 3, 12 sobre 3, 9 dividido por 3 dá 3, 12 por 3 dá 4. Agora sim, observando as duas equações, o que a gente tem? Que o coeficiente angular, que é esse aqui, nas duas retas é igual. Significa dizer que essas duas retas, R e S, são paralelas. Mas o coeficiente linear não é igual. Significa que não são coincidentes. Então elas não estão em cima uma da outra. Seria um caso, por exemplo, uma reta assim e a outra assim. Tudo bem, gente? Bom, de retas paralelas é isso, tá? Para saber se é paralelo. Agora vamos para outra que é perpendicular. Beleza?
Bom, para saber se as retas são perpendiculares, o que eu tenho que fazer? Primeiro, vou tomar a equação da reta na forma reduzida, certo? E vamos ver qual é a condição. Suponha que tenha duas retas aqui, vou fazer de outra cor. Uma reta T, para mudar de nome, né? E uma reta assim, que é reta G, tá? E as duas são perpendiculares. Então aqui eu tenho que saber qual é a condição que eu devo impor sobre o parâmetro A e B, ou B, para saber quando que a reta G vai ser perpendicular à reta T, ou seja, quando as duas retas formam um ângulo de 90 graus entre si. A condição, de novo, vai recair sobre o coeficiente angular. Eu não vou poder fazer a demonstração, porque ela usa um recurso trigonométrico que nós não vimos. Eu só vou aplicar a condição. Então, suponha que a reta T tem a equação, por dois pontos aqui, A1x mais B1, e a reta G seja A2x mais B2. Para que reta T seja perpendicular a G, eu tenho que ter que o coeficiente angular da reta T multiplicado pelo coeficiente angular da reta G tem que ser menos 1. Essa é a condição. Que é o produto das duas, tem que dar o valor 1 negativo. Tá certo? Vamos agora, vou apagar a lousa, essa é a condição. Vamos ver exemplos, como que isso acontece, tá? Bom, gente, veja, suponha que eu tenho essas duas retas. A reta y é igual a 5x mais 1. E a segunda reta y é igual a menos 1/5 de x mais 20. Bom, de plano já sei que não são paralelas, porque o coeficiente angular não é igual, certo? Mas são perpendiculares. Para saber isso, eu tenho que multiplicar o coeficiente angular da primeira reta, que vale 5, pelo coeficiente angular da segunda reta, que vale menos 1/5. E se o produto for menos 1, as retas são perpendiculares. Então, eu vou pegar aqui o coeficiente angular da primeira reta, vezes a segunda, que é 1/5 negativo, certo? Quanto vai dar essa multiplicação? 5 cancela com 5, vai ficar menos 1, certo? Ou seja, as duas retas são perpendiculares. Assim de simples, gente. Certo? Vamos pegar um segundo exemplo. Vamos pegar uma reta S, 5y, menos 2x, mais 15, igual a 0. E uma reta R, 2y, mais 5x, menos 2 igual a 0. São perpendiculares? Para saber isso, de novo, é o mesmo caso do exemplo anterior. Para poder saber se as retas são perpendiculares, elas têm que estar escritas na forma reduzida, que é essa forma aqui. Aqui elas estão apresentadas na forma geral. Então o que a gente vai fazer? Eu vou reescrever as duas equações, a equação das duas retas, na forma reduzida e vou comparar os coeficientes angulares de uma equação de reta com a outra. E se o produto for menos 1 novamente, elas são perpendiculares. Se o produto não for menos 1, não é perpendicular. Beleza? Vou mudar de cor. Vamos primeiro com a reta S. Então, para escrever na forma reduzida, eu tenho que fazer o quê? Isolar o y. E tudo que não é y vai para o outro lado da igualdade. Então, primeiro, vamos passar esses dois parâmetros aqui para o outro lado. Vou pegar 5y, vai ficar menos 2x, passa para o outro lado da igualdade, ele vai ficar positivo. O 15 vai ficar negativo, certo? Agora eu vou passar o 5 dividindo. Ele vai dividir os dois elementos. Então, y vai ser igual a 2/5 vezes x menos 15/5. Certo? 15 dividido por 5 dá 3. Então, agora eu posso escrever assim. 2/5 de x menos 3. Essa é a equação de reta na forma reduzida da reta S. Agora sim eu posso ver com claridade quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Mas ainda não terminamos. Eu vou fazer a mesma coisa com a reta R e comparar os coeficientes angulares, certo? Então a reta R, aqui do lado, vou passar esses dois elementos para o outro lado. Então 2y menos 5x, era positivo, certo? Passou para o outro lado da igualdade, ficou negativo. Esse menos 2 vai ficar mais 2. Passo 2 dividindo, então vai ficar menos 5x dividido por 2,
mais 2 dividido por 2. Aqui vai ficar 1. Então y vai ficar menos 5 meios e x mais 1. Bom, agora vamos fazer o teste para saber se elas são perpendiculares. Vou pegar o coeficiente angular da reta, reta S, que é 2/5, vou fazer aqui em cima, e vou multiplicar por o coeficiente angular da reta R, que é menos 5 meios. Menos 5 sobre 2. Vou pôr entre parênteses aqui quase o sinal. Bom, multiplicando um pelo outro, o que vai acontecer? Esse 2 vai cancelar com 2, o 5 cancela com 5, ficou menos 1, certo? Bom, se é menos 1, o produto dos coeficientes angulares, a reta S e R, elas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. E observem que a gente faz esse teste sem ter a necessidade de fazer as retas no gráfico. É um processo chamado analítico. Precisamente por isso, esse ramo da geometria que nós estamos estudando chama-se geometria analítica. Tá bom? É isso, gente. Então, eu espero que eu tenha ajudado nesse breve vídeo. Junto com o link do vídeo, eu vou pôr um documento, um formato doc, que é um trabalhinho, acho que tem 7 exercícios desse tema. Retas paralelas, retas perpendiculares. Não é para imprimir. Vocês vão escrever as resoluções numa folha à parte. Eu estou pedindo que façam numa folha de papel sulfite, que é mais fácil para a leitura. Põe a resposta de preferência de maneira ordenada e tire uma foto e mandem para mim. Essas instruções estão no próprio cabeçalho da folha de questões. Tudo bem, gente? É isso. Então, espero que vocês aproveitem. Como vocês já sabem, nós temos 3 frentes, né? Essa aqui é a frente 2, a frente 1 de trigonometria, estou esperando, será o próximo trabalhinho, vai ser nesse tema, trigonometria. E a frente de 3, que é a revisão, já acabaram de fazer o trabalhinho, que até amanhã, se não me equivoco, eu estou recebendo o trabalho de vocês, já vou estar recolhendo e abrindo um arquivo, tudo bem? Bom, é isso, gente, então até a próxima, tá? Tchau!